Bem-vindos a mais uma edição do nosso Suas Conversa, um espaço dedicado a discutir questões relevantes e promover um diálogo construtivo. Hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância e urgência: o assédio moral. Infelizmente, essa prática ainda persiste em muitos locais de trabalho e em diversas esferas da sociedade. Sim, não é só no trabalho, pasmem, o que causa impactos que afetam a vida de todos os envolvidos. Convido vocês a abrirem as suas mentes e os seus corações para essa discussão tão pertinente. Juntos vamos trazer à tona essa realidade incômoda. É um pouquinho incômodo sim falar sobre assédio moral, mas é muito necessário. Vamos compartilhar experiências e buscar soluções para combater o assédio moral. Preparem-se para uma entrevista esclarecedora e inspiradora. E como convidada especial temos a Michelle Ehringer, especialista em prevenção e gerenciamento de assédio e discriminação no trabalho. Também membro da Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio na Administração Pública do Distrito Federal. Membro também da Comissão de Ética da Controladoria Geral do Distrito Federal. Advogada e servidora pública do DF. Bem-vinda, Michelle. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Em nome da Controladoria Geral do Distrito Federal, na pessoa do Dr. Daniel, secretário de Estado Controlador Geral, agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre esse tema aqui com vocês hoje. Bom, a gente que fica lisonjeado, né? E, gente, Michelle, ela afirma que os assédios morais, eles podem ser caracterizados por ações constrangedoras ou desrespeitosas. E em qualquer nível de hierarquia. Sim, qualquer nível. E ela também vai nos trazer diferentes perspectivas sobre o tema. Vamos começar a nossa conversa agora? Então vamos lá, Michelle, vamos extrair seus conhecimentos. Vamos lá. Mas para que a gente consiga entender tudo que você vai falar, nós temos que começar com a pergunta conceito. A pergunta norteadora, né? Com certeza. O que é assédio moral e como isso pode ocorrer? Bom, o assédio moral são atitudes que podem ser repetidas e prolongadas ao longo do tempo, então não preciso ter só uma atitude, ela vai ser constrangedora, ela vai ser com o objetivo de humilhar, vexatória, que possa expor a intimidade, a dignidade daquela vítima, seja homem ou seja mulher, e essas atitudes de forma repetida vão encolhendo a vítima, vão esmagando o emocional da vítima de forma que muitas vezes ela não consiga ou não tenha condições de perceber, inclusive, que estão em situação de assédio, o que é muito comum. Mas então deixa eu ver se eu entendi. Não é um caso isolado. Não, um caso isolado, via de regra, não configura o assédio moral. A gente não deveria acontecer nem o caso isolado, com certeza, né? Não. Mas assim, não é isso. Esporadicamente, Sim. A gente tem situações conflituosas dentro do nosso ambiente Sim. de trabalho e que permeiam as relações interpessoais, que pode sim trazer um certo desconforto, mas se elas são pontuais, não são rotineiras, foge de toda uma postura ou forma de atuação daquela pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, aquela questão pontual não será considerada assédio. A gente já tem alguma jurisprudência, ainda que tímida, aceitando que casos isolados possam caracterizar o assédio moral, mas a minha opinião como especialista é que essas situações, elas precisam não restar dúvida de que o objetivo era humilhar, constranger ou ferir a dignidade daquela vítima. Então, assim, é a diferença entre conflito e assédio. Eu sei que nós vamos falar disso um pouquinho Com mais certeza. pra frente, né? Mas ela já começa a separar aqui. Os conflitos, eles já são inerentes às nossas relações. Natural, cotidianamente, né? A gente lidar com vários da hora que nós acordamos até a hora que a gente vai dormir. E a gente fica gerenciando essa quantidade de conflitos. Mas, basicamente, a diferença é o objetivo mesmo, de trazer uma ridicularização. Eu posso ter uma divergência pontual e, às vezes, numa reunião de trabalho ser indelicada ou levantar um pouco mais a voz, ou em algum comportamento que eu até nem tenha a intencionalidade, ofender algum colega porque eu não estou num bom dia, não foi. Mas é uma situação esporádica, percebe? Sim. Você não vê aquilo se repetindo, ou que aquela pessoa, ao longo dos dias, dentro daquele ambiente de trabalho, ela vai realmente, repetidas vezes, usar esse mecanismo como uma forma de agressão.
Já no assédio, não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma intencionalidade, eu busco ferir essa dignidade, eu trago essa percepção para a vítima de que ela não dá conta, de que ela é incapaz, de que ela não trabalha bem, de que os demais colegas estão fazendo por ela porque ela não dá conta. Monitoramento constante. Exatamente. Né, eu invalido o que é feito, eu não valido as opiniões, eu contesto periodicamente ou repetidamente as decisões. De atividades, né? Esvazia as atividades dentro do ambiente de trabalho e não comunica por que está fazendo, remanejamento de atividades sem uma prévia comunicação. Então, a questão não é o que se faz, porque dependendo do que vier e a necessidade que se tem do ato de gestão é justamente essa. Mas uma comunicação assertiva, uma comunicação positiva, exatamente. Não é o que vai se fazer, é como vai se fazer e como isso vai ser comunicado para a equipe, em especial para aquela pessoa que pode ter uma alteração de lotação, uma alteração de atividade, uma modificação em alguma rotina, ou jornada de trabalho, horário de trabalho, desde que seja previamente comunicado e isso realmente fique conversado e alinhado. Então, dentro dessa perspectiva do assédio moral, quando a gente fala em assédio moral, a gente imagina algo muito distante da gente e a gente se imagina só como vítima. Mas eu gosto muito de reforçar que a gente pode estar nos dois papéis. Puxar a responsabilização. E em algum momento, se a gente puxar na memória, a gente pode ter, sim, sido uma assediadora ou um assediador facilmente. É muito fácil apontar o dedo, né? Exatamente. Transfere responsabilidade. Eu falar, eu jamais seria capaz. Não é bem assim. Às vezes eu posso até não ter tido a intenção, mas eu constrangi, eu não respeitei, eu não ouvi, eu não validei. Então, a gente precisa ter essa observação como uma clareza, porque a gente pode transitar nesses dois papéis com uma facilidade muito grande. E do ponto de vista da hierarquia, a gente pode dizer que o assédio ele pode acontecer de uma forma vertical descendente, aí eu vou explicar que seria o do chefe, que é o mais comum para o subordinado, para uma equipe também, e a gente tem maior número registrado em razão da hierarquia, do poder que envolve essa relação. Mas a gente também tem o vertical ascendente, que seria de equipes para chefia. Isso tem tido uma crescente na última década. A gente tem vários registros trazido apontamentos em pesquisas que estão mostrando essa crescente do assédio vertical ascendente. Então, equipes que se aliam para tirar a chefia. Quase um motim, né? Exatamente. E pontualmente na administração pública a gente tem muito isso em razão de questões políticas, mudança de gestão. Então, dentro da administração pública a gente tem alguns períodos que caracterizam mais essa atuação. Assim, sabe? Ou seja, tem vítimas em todos os lados. Exato. Eu queria que você me falasse, então, quais são as consequências de assédio para as vítimas, aí para o órgão, né, que trabalha, e para a sociedade, porque a gente acha que o que a gente faz dentro do órgão não vai afetar a sociedade, mas afeta também. Então, eu queria que você me falasse dessas três vertentes. Eu só vou fazer uma observação que além de chefe para subordinado, da equipe para subordinado, a gente tem uma forma de ocorrência do assédio que é horizontal. Os pares, que é entre colegas de trabalho. E aí, quando eu falo isso, muitas pessoas se surpreendem e falam, não, mas existe assédio? Existe. Entre colegas de mesma hierarquia. E a gente ainda tem o pior, que é o misto, que pode acontecer ali quando um chefe está assediando um colega e uma vítima, né? E os próprios colegas acabam assediando essa mesma pessoa. Então pode acontecer até exatamente. E as consequências são inúmeras. Para a vítima são consequências físicas, emocionais, psicológicas. Então eu posso enumerar aqui depressão, eu posso enumerar pressão alta, crises de choro, de ansiedade. Eu estava lendo uma matéria que diz até que a pessoa pensa em suicídio. Com certeza, essa seria a última ali, mas a gente está tendo uma crescente, né? Muito, porque a pessoa acaba tendo suas forças minadas, seu emocional acaba sendo invalidado, seu psicológico fica muito afetado. E a gente tem visto, mostrando em pesquisas mesmo, que a saúde mental tem sido uma situação de preocupação nas relações de trabalho. Hoje a gente tem como terceira maior causa de afastamento hoje no país. E acho em razão de interessante saúde até mental. o preconceito quanto a isso, porque o físico a gente consegue ver, a saúde mental, Perfeito. infelizmente, muita gente fala assim, tá inventando. É verdade. Não é?
fora ansiedade, Sim. angústia, então problemas gástricos, respiratórios, muitas situações, porque o nosso corpo vai respondendo a esse emocional que fica em desequilíbrio. Sim. E o psicológico, muitas vezes, não se há no ambiente de trabalho um acolhimento para a vítima, apesar de que eu também faço uma observação que precisamos ter um acolhimento para os agressores, porque aquela pessoa precisa retornar, de alguma forma precisa ser trabalhado, aquelas características que o tornam uma assediadora, uma assediadora. Então a gente pensa muito na vítima, a gente tem que pensar também no que está acontecendo com aquele agressor ou agressora. Não sei se eu estou certa, me corrija se eu estiver errada, que infelizmente existem os agressores que eles não sabem que eles estão agredindo. Sim, a intencionalidade pode ficar eles evidente. Acham que aquilo não, minha gestão é assim. Exato. E para produzir tem que ser assim. Exato. Ele não tem essa consciência de que ele está prejudicando. Perfeito. A gente tem características que não são determinantes, mas que traçam um perfil de um assediador. Nesse caso que você está trazendo é muito comum, porque se invalida de estratégias para que atingir a alta performance da equipe e resultados. A gente tem isso hoje muito evidente quando a gente fala do assédio institucional, assédio organizacional, que são estratégias para alcance de metas inatingíveis a todo custo e mesmo custando realmente a saúde das pessoas que estão trabalhando. Dentro dessa perspectiva há intencionalidade, mas sim, existem agressores e agressoras que não têm como um eixo pautado a valorização da sua equipe, né, uma relação mais humanizada dentro da sua equipe e essa percepção desse adoecimento dentro daquele ambiente de trabalho. Então a gente tem essas situações sim e uma normopatia. É como o que eu faço é certo, eu sempre fiz assim, para atingir o que eu preciso, acima de qualquer coisa eu tô sempre fiz as aqui. Minhas entregas, exatamente, minha equipe sempre fez isso entregas assim. Perfeito. Então vai continuar assim. Perfeito. Aquela história, time que tá ganhando não se mexe. Mas não tá ganhando tanto assim, né? Mais ou menos, porque o adoecimento custa muito caro. Não tô falando em termos de custo só, eu tô falando de situações como eu trouxe aqui as consequências, a mais gravosa, né, o suicídio, situações de famílias que são dilaceradas em razão dessa situação, né, afeta tudo. Porque você não vai estar mal ou com crise de ansiedade só no trabalho. Perfeito. Você vai levar isso para casa. Perfeito. E aí as famílias vão sendo, como você falou, dilaceradas, destruídas. E aí você, né, em casa você não entende o porquê, mas a raiz do problema não é dentro da sua casa. Perfeito. E é isso que você falou, né? A gente não consegue desligar o botão quando a gente sai do trabalho, ou de casa para o trabalho, a gente acaba levando para esses ambientes onde a gente transita, né? Seja familiar, seja com amigos, ou seja questão financeira, e isso tem impacto na nossa vida em todas as situações, mas essa questão do trabalho, como a depressão, por exemplo, iniciando numa situação de trabalho, pautada numa violência que está sendo sofrida no ambiente de trabalho, você leva isso, tem um isolamento, tem as crises de choro. Muitas pessoas narram que chegam aos domingos, começam a sofrer, ter crises de ansiedade, porque passar mal, porque imagina que segunda já vai começar uma semana de flagelo, passando por toda aquela situação. Então, é algo muito impactante, traz consequências para vítimas, como eu enumerei aqui, traz consequências para a organização, para a instituição, para o órgão público, aumento na rotatividade, absenteísmo, licenças médicas, né? Então, reduz a capacidade de cognição, então aumenta a possibilidade de erros, de acidentes e reduz a produtividade também. E para a sociedade, nós como servidores públicos, e essa para mim é uma das maiores consequências e mais gravosas que a gente tem, é justamente essa questão da má prestação do serviço público, porque tem todo um impacto numa cadeia de produtividade. Então, a nossa obrigação como servidores públicos é trazer um serviço de excelência, um serviço público eficiente e eficaz, mas essa entrega pode sim se prejudicar em razão da situação de assédio. Porque como que você vai entregar um serviço bem feito se você não tem servidor para trabalhar porque tá de atestado? Ou tá abalado psicologicamente. Às vezes a pessoa, repentinamente, faz um atendimento ao público. E é uma coisa que a pessoa fala, o lado de cá já vem com 7 pedras na mão. E é uma coisa tão pouca. Mas é porque ele já tá nervoso com a situação que estava acontecendo. Então a sociedade também sofre. Perfeito. É cumulativo. Como eu não tenho um tratamento, como eu não tenho um olhar, como eu não tenho, muitas vezes, esse acolhimento enquanto vítima,
da situação de assédio, aquilo vai sendo uma crescente, por isso que algumas pessoas, inclusive, têm assim, o desespero do autoextermínio, que seria assim, o limite. A gente tem visto alguns órgãos públicos já trazendo essa perspectiva do suicídio como uma preocupação, um alerta em situações de assédio, envolvendo estagiários, terceirizados, que são ainda aquelas pessoas que têm uma imaturidade muito grande com essa relação profissional e são muito impactadas com esse tipo de pressão e esse tipo de situação tão humilhante e não sabem lidar com isso e não procuram ajuda. E às vezes a família não ajuda porque não sabe o que é que está passando, Sim. desconhece o assunto, os amigos também não conseguem orientar, acham que é uma situação pontual. Eu queria deixar uma observação aqui que a vítima, ela sempre acha que vai passar, que no dia seguinte vai melhorar. Ela tem essa perspectiva no inicial. Abusiva, pois né? É, exatamente. Só que à medida que ela percebe que aquilo não cessa, que ela está cada vez mais impotente perante aquela situação, aí você realmente perde o chão e você se desconecta de tudo que possa ali te auxiliar ou ser um mecanismo de defesa. Você falou em casa, né? Que às vezes a pessoa comenta em casa. E às vezes, até dentro da própria casa, a pessoa pode ser que ela ouça assim, mas qualquer trabalho é assim. Você que tem que aguentar. Você tá muito fraco. Eu já trabalhei assim, assim, assim no começo. Com certeza. Aí a pessoa não consegue ter uma fuga nem no trabalho e nem em casa. Olha, o que você está me dizendo, eu já ouvi em alguns relatos e recentemente uma vítima de assédio me disse o seguinte, olha, eu fui conversar em casa falando que eu estava passando exatamente o que você falou. Nossa. E aí ouviu da mãe, era assédio sexual, ouviu da mãe e falou assim, aprende que a vida é assim. Essa é a dureza da vida e você vai passar inúmeras vezes por isso. A gente não pode normalizar isso, a gente não pode aceitar esse tipo de violência, não pode ser algo que a gente não consiga mais conversar a respeito. A gente precisa ter essa consciência que a partir da denúncia, uma denúncia responsável, as pessoas podem sim ser penalizadas, podem sim ser alcançadas do ponto de vista administrativo e judicial e serem responsabilizadas por esses atos tão agressivos e que causam tantas consequências para a vítima, para a família, enfim, para a organização. E hoje a gente está falando mais sobre isso, as pessoas estão tendo mais maturidade, mais discernimento, isso está sendo divulgado, não é algo novo, o assédio ali permeia as relações de trabalho desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Exatamente, né? Mas com a legislação se fortalecendo, com uma crescente preocupação dos especialistas no tema, a gente realmente tem conseguido mapear e entendendo mais ainda que é por meio do conhecimento, da informação, de oportunidades como essa aqui, que as pessoas podem ter acesso a algum tipo de informação e procurarem ajuda se estiverem sofrendo assédio. É o que você falou, né? Sobre conversar sobre o assunto e o que eu falei no início. É um assunto incômodo, que as pessoas não gostam muito, mas tem que ser falado cada vez mais. Você também falou um pouquinho mais no início sobre a diferença, né, de conflito e assédio. Deu uma pincelada lá. Tem mais algumas características que você pode falar um pouquinho mais? Porque às vezes a gente sabe, tem muita gente que confunde, sim, um conflito normal de trabalho com assédio. Tem algum exemplo, assim, que você pode dar? Olha, eu te diria, assim, que às vezes eu tenho aquele colega de trabalho que age de uma forma sempre cortês, nunca é indelicado, é uma pessoa que você tem um acesso de conversa, que está sempre aberta a um feedback, e aquele relacionamento sempre está indo bem e você nunca teve uma divergência. Pontualmente, uma situação de uma reunião, algo é falado e ele se exalta, às vezes levando o tom de voz ou fala alguma coisa um pouco mais grosseira, que você não estaria esperando aquele comportamento, aquilo não pode ser considerado assédio, porque se você for buscar todo o histórico comportamental sempre das relações, né? Porque assim, eu sempre falo muito isso, porque as pessoas acham que você vai olhar para um relato ou uma denúncia, ou uma narrativa e vai dizer se é assédio ou não. Eu preciso contextualizar aquela situação. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque aí você vai ter que ver o comportamento anterior, como é que se dava, como é que aquela pessoa realmente costuma agir em determinadas situações de pressão, é um colega colaborativo, está sempre à disposição, é uma pessoa que não causa tumulto, não causa um desconforto, as pessoas não se sentem mal em estar perto dele ou dela.
Não, não é. Então, você precisa buscar mais informações, por isso que as comissões processantes, que trabalham com os processos de assédio, eu sempre oriento no seguinte, não fica focado só no que vem na denúncia, busque um histórico da periodicidade das reuniões, de como é o comportamento, para você pontuar se aquilo é um recorte de uma dificuldade que de repente aquela pessoa está passando e eu posso passar, você facilmente. Sim. Tem dia que a gente acorda e fica, meu Deus, que horas que esse dia vai acabar, porque tá dando tudo errado, eu não tô bem, não estou me sentindo bem. E aí eu acho também que vai muito da nossa percepção e do autoconhecimento, sabe? Será que de repente o que você falou uma coisa pontual, que nem você tá falando, foi de uma forma agressiva ou eu não estava bem naquele dia, eu entendi que era agressivo? Pode ser os dois, né? Você não está bem ou quem falou não está bem, mas aí ter a oportunidade, às vezes, eu te falei alguma coisa, eu realmente não estava bem, percebo que eu não estou bem. No dia seguinte que eu já estou melhor ou as coisas se acalmaram, eu te procuro porque eu percebo que você não está bem, peço um feedback, me coloco disponível para fazer algum tipo de reparação. Porque, veja, a gente passa muito tempo do nosso dia dedicado ao trabalho. E essas relações são muito difíceis. Imagina você colocar muitas pessoas que pensam de forma diferente, têm crenças diferentes, posicionamentos diferentes. Então, assim, a gente não... Exatamente, né? Vivências diferentes. Então, o que para mim pode ser muito tranquilo, pode ser uma brincadeira, para você pode ter uma interpretação muito mais profunda, pode ser algo que possa tocar em alguma ferida que você tem. Então, a gente precisa ter essa delicadeza quando a gente fala de pessoas, a gente precisa ter esse cuidado quando a gente fala de gente e não tirar o mundo pelo que eu acho que é ou pela lente que eu uso para encarar o que passa, porque eu tenho uma vivência que me permite viver dessa forma e enxergar as coisas dessa forma, mas eu não posso invalidar o que o outro sente, o que o outro vê e como o outro recebe. E acho que assim, e jamais, se o outro falar assim, você tem uma conversa e fala, não gostei, não gostaria mais, não achar que é frescura. Ele sabe porque ele não gostou. Perfeito. E ele não tem obrigação alguma também de te explicar o histórico dele inteiro do porquê ele não gostou. Com certeza ele só não gostou, só a gente respeitar. Perfeito. O que eu falo é o seguinte, se as nossas relações de fato fossem pautadas no respeito, a gente estaria aqui conversando sobre outra coisa, tricotando provavelmente sobre outro assunto, porque o assédio ele não começa na hierarquia, ele começa no desrespeito. Nossa, você falou tudo. Adorei sua fala. Eu sei que a gente combinou de falar sobre assédio moral, mas você veio até aqui com toda essa sua expertise e eu não vou deixar de perguntar sobre o assédio sexual. Porque você já deu uma pincelada antes e falei assim, essa é a minha brecha. Então, por favor, o conceito de assédio sexual. Então, vamos lá. Eu até agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema, porque o assédio sexual tem tido uma crescente no registro e envolve em maior número, obviamente, as mulheres. Mas eu queria deixar registrado que os homens também podem sofrer e sofrem o assédio também sexual. Então, o assédio sexual são todas as atitudes, seja velado, seja sutil, seja direta, seja por meio de toque, por fala, por presente, que tenha como objetivo um favorecimento Acho que até sexual. Aqueles videozinhos também, você não pediu para ver, olha que vídeo legal. Perfeito. Então pode começar de todas as formas, comentários em redes sociais, aplicativos de mensagem, ligação. Então são aquelas piadas com dupla interpretação, gestos obscenos, contando experiências sexuais, de repente no ambiente de trabalho em que está todo mundo ouvindo, brincadeiras, trocadilhos, toques, massagens. Tem sido uma narrativa muito grande, um abraço com uma mão que passa ali na parte íntima, que... Veja, o que caracteriza o assédio moral, o assédio sexual é o não consentimento da vítima. Aquilo não foi consentido. A gente tem paqueras e flertes, às vezes, no ambiente de trabalho, e eu sempre oriento. Se acontecer, porque a gente não manda no coração da gente. Pode ser que aconteça. Mas a gente precisa ser profissional. No ambiente de trabalho, a gente precisa se comunicar de uma forma profissional, se portar de uma forma profissional. Então, ali também não é um ambiente para esse tipo de situação. Mas se ocorrer e se for consentido, a gente não está falando do assédio sexual. Há no assédio sexual um não consentimento, um objetivo claro de um favorecimento sexual. E aqui também vale explicar que quando a gente fala do assédio sexual,
via de regra, se pensa no estupro ou algo que se tem aquela violência física para o ato sexual. Não estou falando disso. Isso aí é outro crime, que é o estupro. Né? Essa violência, assédio, né? Exatamente, essa violência, ela é uma violência que deixa uma pornografia, uma intimidade invadida, fere esse direito à privacidade. Então, é nesse sentido que vem o assédio sexual. Eu queria dizer que assédio sexual é crime, está previsto no Código Penal. Mas o que está previsto no Código Penal como crime, eu estou falando lá na via da justiça criminal, é que o superior hierárquico, valendo dessa condição, constrange alguém com o intuito de obter esse favorecimento sexual. Então, uma coerção, uma chantagem. Exato, né? Exato. Para caracterização no âmbito da criminal. Mas no âmbito administrativo eu posso ter o assédio sexual ocorrendo entre colegas de mesma hierarquia, porque a nossa Lei 840 traz como uma irregularidade no artigo 192 a ocorrência do assédio moral e sexual, e isso não traz nenhum tipo de pré-requisito em atendimento ao que traz o tipo penal. Então, se acontecer uma situação entre colegas de trabalho, do ponto de vista criminal, eu posso até estar falando de uma importunação sexual. A gente tem um projeto de lei tramitando para que haja uma alteração e essa compreensão do assédio sexual se estenda às relações de mesma hierarquia, o que, na minha opinião, como especialista, é o melhor caminho que a gente tem. Mas e de baixo para cima? Podemos ter também, aí a forma de ocorrência pode ser entre colegas, entre chefia e também entre subordinado e chefe, mas eu tô falando de assédio sexual. Do ponto de vista administrativo, eu tô falando da situação de assédio sexual e isso vai ser instaurado um processo disciplinar que vai ser devidamente apurado. E te digo mais, não é porque seja um subordinado que esteja investindo sexualmente numa chefia que ela precise se calar e não possa denunciar. Não é o caso. Vale também reforçar que é uma pergunta muito comum, que se diferente do assédio sexual, aquilo pode acontecer só uma vez ou precisa ser repetidas atitudes. Não, uma única situação caracteriza o assédio sexual. Uma única situação. Porque imagina o tamanho da agressão, eu ter que submeter alguém a passar por inúmeras situações, trazendo ali essa invasão da privacidade. Olha, a narrativa das vítimas, e aí, obviamente, mais mulheres que eu tenho contato, é que ficam, depois que passam pela situação de assédio, elas ficam se perguntando se aquilo aconteceu, se elas realmente não estão inventando, se aquilo se deu daquela forma, porque elas são tomadas, e isso é explicado, né, por psicólogos, enfim, é como uma paralisia emocional, porque você, às vezes, não tem nem condição de reagir naquele momento, porque você não espera que aquilo vai acontecer. Você acredita que aquilo está acontecendo, Exatamente. Né? Por isso que, às vezes, a pessoa, ela duvida dela mesma. Fala, não, gente, deixa eu pensar, será que foi? É isso mesmo. Inúmeras situações são narradas. Agora, assim, um dado que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui é que mais de 54% das mulheres já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. A maioria são as mulheres. Exatamente, a maioria são as mulheres e mesmo tendo os homens, infelizmente eles não fazem as denúncias por vergonha, por uma sociedade não machista. Ficar falando, nossa, sério que você tá achando ruim da mulher investindo em você, né? É como se o fato de ser homem o obrigasse a aceitar qualquer investida sexual em razão do seu gênero e não pudesse contestar aquela situação. Então é uma afronta, um desrespeito absoluto. E um dado que eu acho assim, realmente muito preocupante hoje que a gente tem é que 80% dos casos de assédio, seja moral ou sexual, eles são subnotificados, ou seja, não são denunciados. Você tem medo, né? Então, as estatísticas que nós temos não retratam uma realidade do nosso ambiente de trabalho, seja ele na administração pública ou seja ele na esfera privada. Eu acho até importante pontuar que nós estamos falando de homens e mulheres, mas tem também do mesmo gênero. Com certeza. Tem não binário, né? Com certeza. Então, assim, às vezes a gente espera que seja do sexo oposto e pode ser que não seja. Olha, eu costumo falar que isso não é uma luta de homens contra mulheres. Isso é uma luta que independe do gênero. A gente fala de pessoas, a gente precisa respeitar o ser humano acima de tudo. Então, obviamente, acontece em todas as situações. E enquanto a gente não compreende que a gente precisa ser a mudança que a gente espera do nosso ambiente de trabalho, que tem que começar
pela gente, as coisas não vão funcionar, porque eu fico sempre delegando isso ao meu chefe, à minha secretaria, ao meu órgão, à minha empresa, e aquilo realmente não evolui, porque eu não me sinto parte desse processo de mudança. E a gente precisa ter uma responsabilidade e compreender que a gente precisa mudar essa forma de enxergar as relações de trabalho e mais, a gente precisa mudar uma cultura que a gente está inserida, que é uma cultura de quem grita mais ganha mais, quem bate o pé ganha mais, quem não denuncia por medo acaba que uma hora isso vai passar. Não, pode ser que passe efetivamente, o agressor ou o agressor não esteja mais próximo, mas você vai viver aquilo e vai experimentar aquelas situações repetidas vezes ao longo da sua vida. É o que você falou lá atrás. Respeito acima de tudo. Perfeito. Né? Vou para a última pergunta para você. Quem pode denunciar e quais os canais de denúncia? Ótimo. Então a gente aproveita para falar do nosso decreto 41.536, que ele é de 1º de dezembro de 2020, em que o governo do Distrito Federal trouxe como uma pauta importantíssima uma política, um programa de enfrentamento e combate ao assédio no Distrito Federal. Então, com base nesse decreto, a gente também tem uma cartilha e eu já fico aqui o meu registro para que vocês tenham interesse em procurar, disponibilize na intranet, baixe o PDF, compartilhe com os colegas. Você vai mandar para a gente colocar aqui na descrição, com certeza, eu vou disponibilizar tanto o decreto quanto a cartilha. Eu recomendo que façam a leitura, uma linguagem muito simples, muito acessível, dá para tirar bastante dúvidas. Então, com esse decreto, foi instituído um fluxo diferenciado para os casos de assédio, e aí criada também e constituída a Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio, do qual hoje eu sou membro titular. E o fluxo é o seguinte: tem uma denúncia, eu vou fazer o registro dessa denúncia nos canais de ouvidoria, e aí eu posso ter Central 162, posso ter pelo Participa DF e posso também optar por fazer de maneira presencial. Ah, mas eu não me sinto confortável em fazer na ouvidoria do meu órgão, conheço a ouvidora, conheço as pessoas. Pode ir em qualquer ouvidoria, de qualquer órgão que faz parte da rede, vai ser acolhido, vai ser recebida essa denúncia. Tendo a classificação de assédio, há um bloqueio para a ouvidoria setorial do órgão onde possa estar acontecendo aquela situação de assédio, e o gerenciamento vai ficar para a Ouvidoria Geral do Distrito Federal, que vai fazer diretamente o encaminhamento dessa denúncia para a Comissão de Combate e Prevenção ao Assédio. Uma observação importante: a denúncia pode ser feita de forma anônima, identificada ou até por terceiro que esteja presenciando uma situação de assédio. Isso é importante. Isso, porque muitas pessoas não querem se identificar. Agora, qual que é a recomendação no caso de uma denúncia anônima, que é o que a gente enfrenta muito na comissão? Não traz o mínimo de elemento. Eu não trago um nome, um sobrenome, ou eu não trago a matrícula, eu não trago o setor. Eu não tenho como dar uma resposta. Você vai responder para quem se é anônimo? Eu não posso pedir uma complementação porque eu não sei quem é que fez a denúncia. Então, eu preciso arquivar No identificado, sobe um processo sigiloso, né? Isso. Então, a pessoa não precisa ficar com medo, falar, mas eu vou me identificar, vou colocar lá na ouvidoria, vai aparecer meu nome para todo mundo. Perfeito. Não vai aparecer. Não é. E se necessário for, a gente pode pedir uma complementação no caso da identificação. Mas então, eu tenho medo, não quero me expor, acho que eu posso ser perseguida, posso fazer uma denúncia anônima? Pode, desde que você traga a maior quantidade de informações, principalmente para qualificar o assediador ou a assediadora. Sim. Dizendo que se você tem provas, você vai apresentar aquilo na oportunidade, narra situações, diz se você pode apontar algum nome ou não, mas a gente precisa de elementos mínimos. Então, chegando na comissão essa denúncia, o que a gente vai fazer? Um juízo que a gente chama de admissibilidade, que é um juízo prévio. Ele é um juízo bem inicial, para ver se tem autoria, se tem materialidade, se é possível encaminhar para o órgão para que seja feita uma apuração mais detida sobre uma apuração melhor sobre aquela situação. Então, eu posso ter um processo de investigação preliminar, que ainda é só levantamento de informações, e se realmente fica evidenciada a ocorrência de assédio, pode ser determinada a instauração de um processo administrativo disciplinar. Então, o que a comissão faz? Ela faz essa análise prévia, bem rasa, bem inicial, de que se tem elementos mínimos, a gente comunica ao órgão e fica fazendo o monitoramento daquela denúncia
para posterior solicitação de informações para o órgão de como que se deu, quais foram os andamentos adotados, ou as providências adotadas pelo órgão diante da situação de assédio. E aí, obviamente, a gente pode ter um arquivamento ou pode ter uma aplicação de uma penalidade, que no caso do assédio moral e sexual, a gente tem uma infração média do grupo 2, passível de aplicação de uma penalidade de até 90 dias. Nossa, muito bom, muito bem explicado, né? Realmente a gente sempre traz pessoas aqui que sabem sobre o assunto. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um bate-papo incrível em que abordamos o assédio moral, que é uma questão delicada e preocupante. Lembre-se sempre, combater o assédio moral exige postura coletiva. Cada um de nós tem um papel fundamental na criação de ambientes seguros e saudáveis. Puxe a responsabilidade para si também. Tenha consciência dos seus atos, dos meus atos. Então é preciso a gente estar atento, denunciar e apoiar as vítimas. Juntos nós podemos fazer a diferença. Sabe aquela frasezinha, juntos somos mais fortes? Então é isso, juntos somos mais fortes mesmo. Meu papel aqui é incentivar todos nós a levar adiante essa discussão nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, promover a conscientização e a educação sobre o assédio moral. Vamos trabalhar para construir uma sociedade mais justa e respeitosa, que foi falado muito sobre respeito aqui, ó. Que o respeito e a dignidade sejam valores inegociáveis. E sobre o assédio sexual, eu gostaria de terminar com a fala da própria Michele, que eu li numa matéria esse mês na Agência Brasília, que saiu aqui no dia 25 de abril, mas eu fui ler agora. Que ela diz assim: o assédio sexual acontece em todos os níveis de hierarquia, em todos os poderes. Nossa luta é para extirpar o assédio das relações de trabalho. Então, Michele, obrigada de novo. Eu que agradeço, em nome da Controladoria Geral do Distrito Federal, a oportunidade de estar falando desse tema urgente, necessário, como eu volto a falar. Você realmente reforçou a necessidade da coletividade no combate à violência no ambiente de trabalho, e a gente fala do assédio, seja ele moral, seja ele sexual, e da discriminação também no ambiente de trabalho. Isso é um papel nosso e a gente precisa se fortalecer, se mobilizar nesse sentido. A gente já tem uma política que nos permite cada vez mais estar avançando nesse sentido e entendendo que a gente faz parte dessa engrenagem, que para funcionar eu preciso estar ativo também. Eu gosto muito de reforçar que o silêncio e o medo reforçam o poder do agressor ou da agressora. Então a gente não deve se calar, a gente precisa denunciar. E também que essa denúncia ela seja responsável, ela seja pautada em percepções que indiquem mesmo a ocorrência do assédio, porque isso envolve vidas, envolve pessoas. Não é fácil você estar numa situação de vítima, mas também não é fácil você ser denunciado por uma coisa que você não fez. Então, essa responsabilidade nesse sentido. Parabéns pela pauta, parabéns pelos temas que vocês trazem aqui para discutir. Isso faz toda a diferença, levando cada vez mais essa capacitação, informação. É isso que vai nos motivando a estar sempre aprendendo e modificando. E é o que eu falo, se antes eu fazia, hoje talvez não seja adequado eu fazer, e eu preciso respeitar o que o outro pensa e validar também. E a busca por um ambiente saudável, inclusive seguro, não é só uma responsabilidade da autogestão, mas é uma responsabilidade nossa. Então, essa construção desse meio, independente do gênero, ela realmente precisa ficar clara para que a gente se sinta parte desse processo e pertença a toda essa mudança que a gente espera no nosso ambiente de trabalho. Parabéns aí pelo tema. Obrigada, viu, pelo convite. A gente que agradece novamente. É um prazer, é uma honra, tá? E, gente, relembrando que essa conversa vai estar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Aqui embaixo vai aparecer os canais que a Michele falou, que é o Participa DF para denúncia, 162, e aqui nas sedes também pode ser feito presencialmente no segundo andar na ouvidoria, ok? Agradeço a audiência de vocês, que a gente está vendo que cada suas conversas que vai ao ar, a audiência está aumentando, porque a gente sabe que esses temas, eles mudam a vida de todo mundo, inclusive de vocês que estão aí do outro lado. E aguardo vocês até no nosso próximo Suas Conversas com outro convidado especial, com assuntos muito relevantes. Até lá!